Mais um programa da TV Senhores em parceria com o Canal Restaurante, sendo realizado aqui na sede da Foresp, Federação dos Bares, Hotéis e Restaurantes do Estado de São Paulo. TV Senhores é uma iniciativa dos senhores, Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes, Gastronomia e Hospitalidade, aqui de Alphaville, Osasco e região. Hoje nós estamos recebendo a presença do Luiz Alberto Mercadante, que é diretor da Coprac, que é consultoria e projetos em acessibilidade. Esse é o nosso tema. Acessibilidade, ela tem uma legislação federal que precisa e requer algumas regulamentações municipais. Sim. Mas hoje no Brasil, cada vez mais, esse é um aspecto de diferenciação dentro da concorrência. Muitas famílias, inclusive na hora de se hospedar ou na hora de procurar um restaurante, procuram se informar a respeito das condições de acessibilidade do estabelecimento. Me parece que isso hoje está virando quem se prepara melhor vira uma vantagem competitiva, né? Sim. E há também, dentro da legislação de hotelaria, no setor de hospedagem, que requer que 5% dos apartamentos hoje sejam acessíveis. Como, Luiz Alberto, hoje você vê essa transição de um setor que não era acessível para se tornar realmente acessível, né? O mercado está procurando se aprimorar nesse sentido, hotéis e restaurantes? Olá, Sérgio. O pessoal está procurando abrir esse caminho de acessibilidade, que a gente fala da inclusão, e a gente vê isso aí que isso gera mais movimentação no empreendimento de cada segmento. Então o pessoal está fazendo o empenho de tornar o espaço acessível e seguindo a lei, já que existe desde 2000, que é a Lei 10.098, e ela foi tendo um decreto, e a partir de 2015 ela foi feito um decreto que regulamenta ela, é a execução plena dela. Então o pessoal está fazendo a adequação dos espaços. E o que impacta hoje a acessibilidade dentro do estabelecimento, né? No que deve se prestar atenção para que seja considerado um estabelecimento acessível? Hoje, pela lei, ele tem que ter 5%, como você disse, de espaço acessível, né? Ou acomodações, ou se for um restaurante, a parte de mesas. Mas a acessibilidade, ela se diz que é a condição de você ter total e pleno acesso em todas as dependências do seu empreendimento. Então, às vezes você tem uma escada, você transforma essa escada em rampa, ela fica melhor para todo mundo, né? A acessibilidade, tornar o espaço acessível, se diz que você vai ter um espaço melhor para todas as pessoas com deficiência ou sem deficiência. Vamos tentar, Luiz, fazer um checklist, digamos assim, né, das áreas básicas e de alguns conceitos básicos da acessibilidade no estabelecimento. Por exemplo, nós temos a questão da chegada, né? A chegada do cliente, cidadão, né? Do cliente ao estabelecimento. Isso significa, por exemplo, a calçada, a entrada. O que nós temos aí de componentes? Aí a gente já começa com uma rampa de acesso, né? Okay. Que vai ligar da calçada dentro do estabelecimento dele. O balcão, se ele tiver um balcão, ele tem que ter a altura mínima de 90 centímetros para poder atender um deficiente que usa cadeira de rodas. Ele vai ter que ter a parte em braille, que é para o cego, né? Se ele quiser ler alguma coisa. Ou você treinar os colaboradores para trabalhar em libras, por causa do surdo e mudo, né? Certo. Então a gente tem umas adequações que parecem complexas, mas não é. Certo. Porque, na verdade, muitas vezes o deficiente ele circula dentro do estabelecimento, né? Sim. Então essa questão, por exemplo, das informações acessíveis, como o caso do Braille, né? Você tem que ter talvez se fosse na hospedagem, você tem que ter no balcão, né? Como você também, no caso do restaurante, tem que ter no menu, seria isso? Você vai ter na recepção, você vai ter em todo o espaço de locomoção dentro do hotel, você tem que ter as placas explicativas em braille, além do piso tátil, né, que vai direcionar ele para o caminho que ele tem que fazer. Dentro do apartamento, no restaurante ele vai ter que ter o cardápio em braille, se for um buffet ele vai ter as plaquinhas para saber
que prato que é aquele que ele vai se servir. Em alguns lugares, inclusive, a gente vê no acesso, além da rampa, não sei se tem um número de degraus que decorre essa decisão, mas você tem até pequenos elevadores, né, digamos assim, junto às escadas, né? Sim, porque às vezes o espaço que você tem, você não consegue adequar uma rampa, então você põe o elevador que vai dar acesso a idosos, a tetraplégico, paraplégico que usa cadeira de roda, ou até uma gestante que é impossibilitada de subir escada, você tem um elevador para facilitar a subida dela. E também em vários locais a gente percebe que muitas vezes, né, desce do veículo uma cadeira de rodas, por exemplo, então tem que ter a via da calçada rebaixada. Né? Sim. Em vários locais se vê, mas isso a pessoa pode fazer por conta própria ou depende de regulamentação, liberação da prefeitura? Na calçada, ela é a parte de setor público que tem que cuidar disso. Da calçada para o seu estabelecimento é você, o empreendedor, que tem que fazer, o empresário que tem que fazer a adequação da rampa. Ela tem que ter 14% de inclinação, então não é uma inclinação tão brusca. Algumas prefeituras, mas mais eu acho que das grandes capitais ou cidades maiores do Brasil já tem até uma secretaria de deficiência e aí às vezes promove, né, de forma autônoma, digamos, várias atitudes dentro da cidade. Mas quando não existe essa proatividade da prefeitura, o estabelecimento solicita então para a prefeitura, ele pode solicitar de maneira direta para a prefeitura esse rebaixamento da guia? Ele pode trabalhar diretamente um pedido na parte de setor público de obras e aí ele pede o rebaixamento dessa guia em frente ao estabelecimento dele para a pessoa poder ter o acesso. Porque muitas vezes o estabelecimento ele faz um projeto muito bacana, mas quando chega na parte do poder público, né, às vezes essa parte não acontece, né, o que deprecia, digamos assim, um investimento feito todo pelo estabelecimento. E eu queria abordar também essa questão que envolve também a acessibilidade, que é a questão do PET. Eu queria que você explicasse um pouco como é que acontece isso, porque o PET também tem que ter, digamos assim, essa acolhida dentro do estabelecimento. Por que ele é importante regulamentar isso e o estabelecimento tem um projeto nesse sentido? Então, Sérgio, porque na lei, na norma 9050 da BNT, lá fala que o cego anda com o cão-guia e ele tem que ter esse acesso, o cão-guia tem que estar junto com ele em qualquer, ou no restaurante, do lado da mesa, ou numa acomodação num hotel. Então, foi desenvolvido em Socorro, um hotel referência, que é o Hotel Fazenda Campo dos Sonhos. A gente fez o chalé e o canil acoplado. Então você tem a facilidade do cão-guia estar dentro do teu apartamento, do teu chalé. E isso se tornou tão bom, tão fácil, porque hoje fosse um anexo do chalé. E ele tem ele fica como ele tem a parte externa e a parte interna. E isso hoje o pessoal viaja mais com pet do que com os filhos, né? Então, isso se tornou muito vantajoso, porque aí o pessoal, eu posso levar meu cachorro, eu posso levar meu gato. A gente teve pessoal que levou coelho como animal de estimação. Então, aí você pode pôr tudo ali, então fica fácil de ter. E a pessoa tem essa comunidade de estar vendo o seu bichinho ali, você está tendo o seu cuidado que ele gosta de ter mesmo. Até porque nesse sentido também tem muitas famílias que o pet hoje em dia é considerado integrante da família. E você tem crianças, adolescentes ou até mesmo pessoas de idade. Isso a gente vê até em grandes hospitais hoje em dia, que tem projetos de acolhida ao pet, porque faz parte da terapia, faz parte da humanização. Então a pessoa também, como é que ela vai, digamos assim, com a família completa naquela hospedagem ou naquele restaurante, se não tiver um projeto nesse sentido. Mas o que isso também impacta, Luiz, nessa parte também do treinamento, quer dizer, na parte das pessoas, né, da gestão de pessoas do estabelecimento. O que eles precisam ser preparados, o que eles, assim, sendo bem treinados, podem mudar na acolhida do deficiente? Você trabalhar a tua equipe, os teus colaboradores, qualificando eles de como você fazer um atendimento eficaz pro deficiente, seja ele visual, físico, motor ou um idoso, facilita muito e você acaba ganhando pontos, né, ganhando estrelas no seu estabelecimento, porque vai atender conforme as normas exigem mesmo, né? Porque um exemplo, a pessoa é cega, você vai abordar ele e vai chegando e pôr na mão, então a pessoa se sente um pouco constrangida, então a maioria do pessoal não gosta, então você tem que ter todo
um treinamento com esse pessoal para ele poder chegar e fazer o atendimento correto. E hoje em dia você vê vários guias na internet, inclusive esses grandes portais da área de hospedagem, alguns de restaurante também já estão colocando, que eles têm todos aqueles ícones que significam o que o estabelecimento tem ou deixa de ter, o que o estabelecimento presta de serviço ou deixa de prestar. E aí você tem justamente alguns ícones de acessibilidade, se por acaso aquele estabelecimento é acessível, e também se por acaso ele é pet friendly, né? Se por acaso ele é amigável para os pets. Isso faz uma grande diferença na procura, né? Na seleção do destino, seja do restaurante ou seja do hotel. Então acaba sendo fundamental para a competitividade. E agora eu queria que você descrevesse um pouco também qual o grau de desafio entre aquele estabelecimento que não tinha essa previsão de acessibilidade, até porque no Brasil nós temos estabelecimentos de 100 anos, 80 anos, né, que eram feitos e construídos com projetos de engenharia e arquitetura antes dessa legislação, né, qual o grau de dificuldade para fazer essa adaptação para se transformar em ambientes acessíveis? No começo da lei, era um pouco complexo e um pouco caro você tornar o seu espaço acessível. Hoje não, hoje com o desenho universal, com vários modos de você montar a sua acessibilidade, hoje está um custo acessível, um custo justo e não tão complexo para poder deixar ele de acordo com as normas que a lei exige, né? A sua consultoria, a Coprac, né? Ela é uma consultoria nacional. Sim. Então ela pode fazer, digamos assim, um diagnóstico, um laudo do estabelecimento para ver em que estágio ele está e a maneira mais, digamos, racional e econômica de transformar esse ambiente acessível, né? Que nem a gente fala, como você disse, o que já está feito, transformar ele é o que mais a gente está vendo, que está tendo procura do pessoal de fazer isso aí. Quem já está fazendo já entra no desenho universal, já consegue entrar dentro da acessibilidade. Aí fica a parte de treinamento dos colaboradores, né? Qualificação de mão de obra. Mas você transformar isso que já está construído em acessível não é complicado, não. Tá certo. Você teve essa experiência de implantar de maneira, um projeto piloto, digamos assim, lá no Hotel Fazenda Campo dos Sonhos, como você descreveu. E isso mudou a vida do estabelecimento? Mudou. Isso foi implantado em 2005. 14 anos atrás, e a gente tinha 3% de procura com pessoas de deficiência. Hoje a gente já tem 20% do público de pessoas com deficiência ou tem algum tipo de deficiência, mesmo que seja temporária ou efetiva. E aqui a gente diz, um deficiente e a gente transforma ele em 3, né? Porque ele nunca vai sozinho, ele sempre precisa de ter mais alguém junto com ele. Então você acaba tendo uma ocupação maior na decorrência disso aí. Me parece hoje fundamental, uma grande vantagem competitiva, e hoje em dia as pessoas antecedem a escolha do local através dos meios digitais. Então você tendo uma foto, você tendo os ícones de acessibilidade, né, isso acredito que vai criando um histórico, inclusive, de recomendações entre as famílias, os cidadãos que são deficientes ou pessoas que têm deficiência na família, que acaba criando uma clientela e se amplia essa clientela, né? E onde se busca hoje, às vezes, a diferença entre... Você deu um número bastante interessante, né? Até foi para 20 e poucos % a procura, né? E hoje a gente fala em empreendimentos que a diferença entre o lucro e o prejuízo, às vezes, é 5%, 2%, 10%. Sim. Então, realmente é significativo. Nós vamos colocar aqui nos letreiros também o site, o meio de contato com o Luiz Alberto, para que quem tenha dúvidas também possa procurar. Muito obrigado, Luiz, pela participação. Bem-vindo aqui à TV Senhores, canal Restaurante. Obrigado mesmo pelas informações que nos trouxesse. Agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço ao Edson, presidente dos Senhores, que deu essa oportunidade para a gente. A gente tem uma parceria muito grande com o sindicato e a gente está à disposição. Obrigado.